Olá, está no ar o nosso podcast Lantri, temporada Como Eu Ensino. Esse alô é especial para algumas pessoas da nossa comunidade de ouvintes. Fabi Antônio, Luciana Martins e nas Minas Gerais, Coquinha, que no dia dessa gravação estão fazendo aniversário. Parabéns, mulheres muito especiais, pelo aniversário de vocês. Para abrir a nossa conversa, aqui vai uma frase famosa do advogado Heráclito Sobral Pinto: a advocacia não é profissão de covardes. Esta frase reflete a ideia de que a advocacia exige coragem, determinação e disposição para enfrentar desafios em defesa da justiça e serve de pano de fundo para saudar a coragem e a elegância das pessoas que recebemos hoje aqui no nosso podcast. Doutora Adriana Garcia Monteiro tem mais de 20 anos de experiência na área de dados, é advogada especialista em privacidade e proteção de dados, com atuação na consultoria e nas ações estratégicas, sendo responsável pelo atendimento das demandas de uma das maiores empresas desse país, com atuação em diversos países. Marco Antônio Lacerda é profissional de RH, apaixonado por desenvolver pessoas e equipes, com mais de 18 anos de experiência no setor bancário e no segmento de papel e celulose. Tem MBA em treinamento e desenvolvimento pela PUC São Paulo e diversas certificações em comunicação, interpessoal, gestão ágil e Scrum. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Manu, nós aqui ficamos agradecidos, honrados por participar dessa conversa. Espero que ela seja bem proveitosa. Obrigada. Olá, Manu. Olá a todos. Nós ficamos realmente gratos por essa oportunidade. É sempre um prazer trocar com vocês. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Vamos começar então. Doutora Adriana, conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória profissional, especialmente na advocacia voltada para a proteção de dados. Tá certo. A minha trajetória profissional no direito, ela começou lá no 4º ano da faculdade. Eu já atuava no jurídico corporativo, né? E durante essa trajetória em jurídicos corporativos, eu trabalhei bastante com foco em direito societário, contratos e consultoria, né, em várias áreas do direito civil. E passei por diversos ramos também nas empresas. Então, eu trabalhei na construção civil, no setor aéreo, na saúde e na indústria. A jornada na área de direito digital e privacidade e proteção de dados, ela começou em 2021, no setor da saúde, com o desafio de estar no meio de uma pandemia de Covid, diante de uma lei nova que tinha sido recém-publicada, e aí eu tinha lá milhares de dados sensíveis de pacientes para proteger, e era realmente um ambiente bem dinâmico quando a gente fala em proteção de dados. Eu saí da área de saúde no final de 2022 e migrei para a indústria. Na indústria, eu imaginei que o caminho seria mais tranquilo, né? Que eu navegaria em mares mais calmos, mas aí eu encontrei um novo desafio, porque aculturar uma indústria sobre a importância de proteger dados pessoais é um desafio bem complexo. E aí a importância, nesse caminhar, desse aculturamento, é a gente trabalhar com ações educativas, explicando qual é a importância, né, desse processo todo na empresa. Maravilhoso, doutora, incrível panorama. Que bacana a sua experiência aí da saúde para a indústria. Muito Sim. Bom. Marco, por favor, conta para nós sobre a sua trajetória e sobre a sua capacidade de circular por todos os lugares e sua singular forma de deixar as pessoas à vontade para expressar o que elas têm de melhor. Bom, Manu, falar da minha trajetória é falar de um eterno aprendizado, né? Acho que vem ao longo dos anos, acho que o mercado financeiro, pela sua diversidade, seu dinamismo, me deu aí várias experiências, né? Desde lidar diretamente com o cliente, como lidar com as áreas diversas, né? E os desafios que o banco, né, nos traz. Então, o setor financeiro me deu essa robustez e foi realmente desafiador trabalhar com toda essa diversidade, né? E com o tempo eu fui aprimorando, né? Entendendo um pouquinho melhor qual era esse universo e qual era o papel do marco em todo esse processo, né? Então, ao longo do tempo fui me especializando, né? Sou formado em administração, fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, mas percebi que faltava algo aqui voltado para o aprendizado, né? Então,
fiz um MBA para entender um pouquinho mais sobre treinamento e desenvolvimento, e assim fui no dia a dia aprendendo um pouquinho mais, principalmente com as conexões com as pessoas, que é algo que é o que mais brilha os meus olhos, né? E ao longo do tempo a gente foi, de fato, aprendendo como trilhar esse caminho, né? A gente sabe que não foi fácil, os desafios são grandes, e ao sair depois de quase 18 anos, quase 19 anos do setor financeiro, encontro aí um outro desafio que é ir para a indústria, né? Os desafios, eles são até próximos, mas as dores são diferentes, bem particulares, né? Entrando aqui principalmente para o setor de papel e celulose. E a gente encontra algumas dores que são similares, outras não, mas, de novo, o aprendizado chama a atenção de como que a gente pode traçar novos caminhos, né? E ao longo do tempo a gente vai, de fato, entendendo por onde vamos seguindo, né? Então, esse foi um pouco aí da minha trajetória, né? E ao longo do tempo a gente vai sempre se atualizando, que eu acho que isso que é o mais importante. Muito bom, Marco. E aí, seguindo um pouquinho nessa toada, na sua opinião, quais são os maiores desafios ao combinar os interesses entre áreas de uma multinacional? Você que tem tanta experiência e nos ensina tanto todos os dias. Bom, Manu, para mim, acho que fica claro que assim, a gente precisa traçar principalmente a estratégia, qual que é o objetivo, né? Quando a gente olha para esses desafios, né? Quais são esses objetivos e principalmente os objetivos comuns. Acho que não foge também de uma comunicação transparente, né? E como que eu consigo trabalhar efetivamente com o diverso? Isso tem me chamado a atenção, né? Porque são pessoas diferentes, com estilos diferentes, e como que eu consigo me adaptar a esses diferentes perfis, né? Então, eu acredito que, tendo um objetivo claro, a comunicação transparente e a gente entendendo de fato qual é o papel de cada um, né? Dotado aí, obviamente, das ferramentas, metodologias, o que que a gente consegue rechear toda essa relação, eu entendo que é uma boa alternativa, né? Para a gente ter os mesmos desafios e os mesmos objetivos, né? Muito bom, Marco. É sempre uma aula. Há algum tempo que eu acompanho o seu trabalho e vejo você fazendo essas costuras de forma brilhante. Muito bom. Doutora Adriana, a senhora é do mundo jurídico e o Marco do RH e da aprendizagem. Como esses dois universos se conectam para que a mágica dessa interação tão construtiva e pragmática aconteça? Bom, vamos lá, Manu. Eu acredito que o primeiro ponto de convergência está no fato do direito, da área de recursos humanos e de aprendizagem serem ciências humanas, né? Então, isso já facilita o caminho, a comunicação é mais fluida, porque se você coloca um profissional da área de exatas para conversar com um profissional da área de humanas, a linguagem fica um pouco truncada, demora um pouco para acontecer. Então, acho que o primeiro ponto positivo é esse, né? O direito, ele tem muita conexão com o saber, com a filosofia, com a sociologia, e isso facilita o desenvolvimento de materiais de aprendizagem. No nosso caso aqui, como a gente está numa indústria com um público muitas vezes leigo no assunto, né? Então, a nossa preocupação é trazer uma linguagem mais simples e mais assertiva, né, para esse público. E, por fim, algo que não é em qualquer lugar que a gente vai encontrar, né? Que é a sinergia. Então, a dupla Marco e Adriana é imparável, como diria o ministro aí, né? E a nossa dinâmica de trabalho, ela funciona bem, porque ela tem foco no resultado, a gente busca excelência, a gente se compromete com as entregas, então, assim, a gente está sempre preocupando, de fato, tanto na minha área como na dele, a gente tem muita coisa para fazer no dia a dia, mas a gente corre para conseguir atender, né, o que a gente coloca no nosso programa aqui com relação ao desenvolvimento. Quando não dá, que é difícil, né, a gente faz aí um reagendamento e a coisa flui. Então, acho que a principal questão aí é o foco mesmo, é saber que a gente tem um compromisso com o trabalho. Nossa, sensacional. É lindo de ver. Me sinto privilegiada por assistir isso acontecendo assim na minha frente. Marco, quais são, na sua opinião, os principais cuidados quando falamos da interação entre clientes internos e o RH de uma organização, hein? Bom, Manu, eu
Acredito que a gente tem, obviamente que a gente sabe que não existe receita de bolo, né? Mas a gente sempre lembra que existe alguns caminhos e boas práticas, né? Que ao longo do tempo a gente vai percebendo o que dá certo e o que não dá e o que a gente pode adaptar e o que a gente não pode, né? Eu entendo que uma escutativa bem elaborada, entendendo realmente quais são as necessidades, se preocupando de fato com essa necessidade do nosso cliente interno, né? Muitas das vezes a gente sempre tem que olhar para o nosso cliente externo, mas o nosso cliente interno ele também tem necessidades específicas, e aí, obviamente, que esse é o caminho que a gente entende que temos a oportunidade de deixar isso estruturado. Então, eu entendo que o primeiro passo é uma escutativa bem assertiva, né? É entender e também pensar, acho que um pouco do que a Adriana trouxe, na experiência do colaborador. Então, assim, o que nós estamos ali elaborando e pensando nessa experiência do colaborador, né? Como que a gente consegue trazer esse olhar, né? Então, o objetivo final precisa ser bem elaborado também, né? E sempre a gente entender dessa questão da comunicação interna, né? Como a Adriana trouxe também, de que forma que eu consigo, dentro das nossas agendas, priorizar. Então, a priorização entre as áreas e o que de fato eu preciso ali pôr como um recurso, entender que existem algumas emergências e urgências que podem, de fato, tirar a gente da rota, mas como que a gente traz isso, né? Com muita transparência também, né, Manu? Eu acredito que a gente entendendo o processo e trazendo esse processo claro para outra área, fica realmente, a gente lembra daquele ditado, né? O combinado não sai caro. E, de fato, a partir do momento que eu trago essa clareza, olha, dos meus processos, tanto os nossos quanto empresa, quanto dos nossos parceiros, como que a gente traz à luz desses processos e a responsabilidade de cada um deles, né? Entendendo aí o papel de cada um, né? Que aula, Marco. Exatamente. E a gente percebe isso, tá? Na interação com vocês, a gente percebe os recortes que a gente tem, né? A gente percebe essa sinergia, essa escutativa, essa transparência. Fantástico. Doutora Adriana, a pergunta que não quer calar: como a senhora consegue cuidar de todo o jurídico de uma das maiores empresas do Brasil? Tudo bem que não é sozinha, tem uma equipe, e que está presente em diversos países e ainda tem tempo para enviar no prazo todos os insumos, né, Marco? Fazer Sim. todas as validações e participar de todas as reuniões de status do projeto. Vamos lá, Manu. Primeiro, calma lá. Todo jurídico, como diria minha sobrinha, é muita coisa. Na verdade, eu sou responsável pela área de privacidade e proteção de dados aqui na Klabin, né, que já traz um volume bem grande, né? O jurídico naturalmente comporta aí outras áreas tão complexas como a área de privacidade, mas eu cuido da parte de privacidade e proteção de dados. E trago aqui uma notícia fresquinha. Na segunda-feira eu recebi o convite aqui da gerência, né, da minha área, para assumir a coordenação de uma área que a gente vai criar, uma área nova, que é a de Legal Ops, ou Legal Operations, né, que é uma área que está com tudo aí no mercado. E eu estou super animada, porque a área de privacidade e proteção de dados já é uma área à parte no mundo do direito, porque o advogado ele sempre foi meio avesso, né, tecnologia, e de repente veio aí essa questão e a gente teve que se adaptar. O Legal Operations também é uma área nova, porque e ela está bombando aí no mercado, que é o fato do advogado participar mais das decisões estratégicas da área para trazer mais rendimento, fazer mais com menos recursos. Então, assim, eu estou super animada porque eu vou ter que criar isso do zero. Então, assim, é um desafio bem bacana, né? E aí, respondendo a sua pergunta, como é que eu vou conseguir agora com esse novo desafio? De novo, mantendo o foco, ter uma equipe coesa, assim, a gente tem uma equipe muito bacana aqui na nossa gerência, um pessoal comprometido, né, porque sozinho ninguém faz nada, o foco, e uma coisa que eu sempre tive, independente da área, da situação, é brilho nos olhos. Então, assim, eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu entrego, e no meu perceber isso faz toda a diferença.
porque, inclusive, eu vi uma palestra ontem ela é coach dos profissionais olímpicos, e ela falou uma coisa que é verdade. Quando você foca no resultado como entrega, você não está preocupado na remuneração, na questão material, a coisa flui. Então, ela fala assim, um atleta olímpico, ele não vai ganhar milhões se ele ganhar uma medalha de ouro ou de bronze, mas ele está focado naquele resultado. E eu acho isso muito bacana, e eu acho que isso vale para o corporativo, isso vale para o que eu faço. Então, assim, eu trabalho com vontade de fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que é dessa forma que eu consigo, né, me preocupar e fazer as entregas a tempo. Pelo menos eu tento, né? Maravilhosa, maravilhosa. E, com certeza, nossa, é impressionante. Eu fico impressionada, enfim, é o máximo, mas primeiramente, parabéns, doutora, Obrigada. por esse novo desafio. Eu tenho certeza que a doutora vai arrasar, né, Marco? Obrigada. Parabéns mesmo, Adriana. Muito bom. Marco, e como é para você fazer essas costuras, né, tão importantes que fazem com que as pessoas que atuam com você se sintam livres para criar e entregar experiências de aprendizagem estratégicas e belas para o negócio? As melhores lembranças que eu tenho do trabalho contigo é dessa liberdade que você dá para as pessoas, esse respeito que você tem, sabe, pelas pessoas que criam, para fazer aquilo que elas fazem de melhor. Então, eu queria ouvir de você qual que é esse segredo dessa costura linda aí que você faz. Manu, com o tempo as agulhas dessa grande costura vão mudando, né? Então a gente vai trocando as agulhas ao longo do tempo, isso é muito bom, né? A gente vai aprendendo, como eu disse logo no início, assim, nós somos eternos aprendizes, eu levo isso sempre, mas eu entendo que para ter essa liberdade e a gente tentar costurar isso, eu entendo que a gente precisa realmente ter, primeiro, um ambiente seguro, né, uma relação de confiança, né, e isso também é ao longo do tempo, né, a gente não constrói isso da noite para o dia, mas a gente vai ao longo do período, principalmente de um projeto, entendendo realmente quais são as necessidades, o que de fato quem é o meu cliente, né, conhecer o meu cliente faz toda a diferença, mas garantir esse ambiente seguro e também um ambiente que proporcione a co-criação, né? Porque isso, trazer essa essência, né, da necessidade alinhado ao objetivo, alinhado àquilo que a gente quer, mas também deixa eu ouvir o meu cliente, né? O que o meu cliente entende que faz sentido? E aí eu volto com ele trazendo algumas alternativas, né? Isso realmente vai fazer parte. Eu tenho objetos educacionais que podem ali conectar com os objetivos e com a estratégia, né? Com o meu resultado final. Então, como que a gente consegue minimamente promover isso ao longo do processo, né? Mas também é importante ter um olhar diverso, né? A diversidade porque, de fato, nós estamos hoje numa empresa a maior, né, de papel e celulose do Brasil. Então, hoje, de fato, nós somos mais de 24 unidades espalhadas no Brasil e em outros países também. Como que lidar com essa diversidade? Como que eu consigo falar com todos os meus públicos, né? É desafiador, né? Mas a gente precisa ter realmente um olhar diverso, mas trazendo também novidades, né? O que de fato o mercado traz como soluções educacionais, como que as pessoas estão aprendendo, né? O meu público ele é mais reagente a tecnologias, assim como a Adriana trouxe, os desafios, ou não, a gente conecta uma linguagem mais rápida, o que de fato eles estão consumindo, né? E eu gostaria de ressaltar aqui, nós fizemos um trabalho específico para o time florestal, um time bem específico, os que cuidam literalmente das nossas florestas. E nós somos afinco lá a entender o que eles gostam e como que eles aprendem, na verdade, né? Então tivemos a oportunidade de montar uma persona para esse time e através dessa persona a gente entendeu realmente que nós precisávamos atuar de uma outra forma e assim fizemos.
e o resultado foi muito, muito satisfatório. Então, eu entendo que com essa experiência a gente também consegue trazer para os demais projetos, né? Como que a gente traça isso e além disso, além de ter essa especificidade e entender os nossos clientes e quem realmente vai consumir, né, o produto final, a gente também precisa celebrar. Né? Acho que celebrar as conquistas, isso é importante. Eu lembro da Adriana, quando o nosso primeiro projeto é praticamente um filho, né, Adriana? Exato. A gente fala assim, nosso filho nasceu, a gente já levou para a escola, agora ele está arrumadinho, e aí o prazer que nos dá, né, Adriana, de Sim. olhar e falar assim, olha, contribuir para essa construção. Então, eu acredito que, além dessas questões e deixar o ambiente mais favorável possível, trazer aí também a estratégia, as inovações, né, ferramentas, o importante é celebrar também o produto final. Tanto conosco quanto com vocês também, né? Acho que a gente já teve esse momento de celebrar e falar assim, uau, entrega concluída com sucesso. Check. Nossa. Exatamente. E quando você falava, passava um filme na minha cabeça, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Foi com a Fabi e com o Marco que eu passei os momentos mais incríveis da minha vida como designer. As entregas mais incríveis e uma coisa especial, né, Marco? Que enquanto a gente estava servindo aos projetos com vocês, eu estava criando conexões com pessoas que eu amo para a vida. Então, com as pessoas que eu curto trabalhar até hoje, e com algumas eu trabalho, foi atendendo os projetos contigo. Então, é muito especial, muito simbólico. Ô, Manu, eu fico tão feliz em ouvir isso, né? Eu acho que esse é o propósito das nossas vidas, né? O quanto que a gente impacta as pessoas e o quanto que a gente deixa a nossa essência impressa para as outras pessoas, né? E você trouxe o nome de uma pessoa incrível, né? Que logo no começo a gente parabenizou e uma pessoa que realmente favorece esse ambiente, né? Eu entendi naquele momento, né? Nas nossas experiências, quão tão bom é a gente ter esse ambiente seguro, saudável e aprender com tudo isso é muito gostoso, né? Flui de uma maneira tão gostosa, né, Manu, que a gente nem vê o tempo passar, a gente tem desafio, a gente tem e não diga que é tudo um mar de rosas, não, pessoal. Uhum. Existe os desafios, tem coisas que não dá certo, a gente volta duas casas, corrige a rota, tenta pensar em alternativa, quebra a cabeça juntos, né? Mas essa é a essência, né? De deixar isso leve, desafiador, mas também fica a essência de cada um de nós dentro das outras pessoas, né? Por onde a gente passa, o que a gente deixa? Com certeza. Muito obrigada, Mar. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para as nossas pessoas ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, sobre essa questão da parceria, essa sinergia entre vocês? Eu gostaria de deixar uma provocação. Como o tema do podcast é como eu ensino, eu acho que a chave é como eu aprendo. Porque quando você se coloca ali no lugar do aprendiz, você começa a entender que linguagem você deve usar, né, para você atender aquele público, para você atingir o seu objetivo. Porque às vezes você conhece, eu acho que vocês já passaram por isso, né, na vida de vocês, na vida acadêmica. Você conhece pessoas brilhantes, mas ela já parte de um patamar que ela não consegue se comunicar com o seu público. Então, se a gente fizer esse exercício de como eu aprendo, o como eu ensino fica muito mais fácil, como eu ensino fica muito mais prazeroso. Então, essa mensagem que eu quero deixar aí para a sua audiência, para a nossa audiência. Brilhante, doutora Adriana. Sua fala está muito conectada com o aprender a aprender. A gente estava falando sobre isso ontem, né Luciana? Estão lançando cursos para ensinar pessoas a criar prompts para as inteligências artificiais. Isso é muito louco, porque a gente está tendo que exercitar a pergunta. Sim. Então, o que a doutora trouxe é sensacional. Uhum. Como que eu aprendo? Uhum. Como que eu conecto Lé com CRE? Sim. Isso é muito importante. É mais importante do que ter a resposta, né, doutora? Exato. Exatamente. Muito bom. E você, Marco?
Bom, eu quero deixar, além dessa questão da essência, o quanto que as pessoas deixam aí ao longo da sua vida, do caminho, a importância também de se permitir. Se permitir conhecer, se permitir entender o seu papel, onde você está, se está fazendo sentido, porque assim, por mais tecnologia que tenhamos, se você não se permitir, se não tiver uma decisão em fazer, você não vai adiantar nada. Então, por mais tecnologia que a gente tenha, por mais recursos que tenhamos, mas se permita conhecer, se permita conhecer o outro, conhecer novas tecnologias, conhecer outras alternativas, estar com o olhar aberto. Eu entendo que isso faz parte de um olhar de um aprendiz ou de um eterno aprendiz, porque a gente tem N recursos, mas se eu não tiver disposição não vai adiantar nada. Então, ao longo aí dos anos, eu fui aprendendo que a gente aprende todos os dias, né? Então, desde uma troca com o estagiário, desde com uma conversa com o CEO, a gente sempre tem oportunidades, mas o que eu faço com isso? O que eu me permito fazer com isso? O que esse permitir vai me trazer aí de um aprendizado? Então, atente-se a isso, pessoal. Por mais tecnologia que tenhamos, você precisa se permitir a conhecer, se desenvolver e, principalmente, se permitir a estar bem com você, porque senão as coisas realmente não fluem. Então, permitam-se. Uau, Marco. Marco, parece tempos modernos. Eu fui falando e assim, nossa, tempos modernos de Lulu Santos, adoro, eu amo essa música. Legal. Gente, como é que as pessoas podem como é que vocês podem compartilhar com a gente? Como as pessoas ouvintes podem se conectar a vocês? Quais são os canais para falar com vocês? Eu vou deixar o LinkedIn. Eu ainda não sou blogueira. Quem sabe eu crio uma conta aí no Instagram. Acho que blogueiro está até desatualizado, né? Nem é mais, é influencer. Nada, depois da blogueirinha tá bombando. Vamos lá, né? No LinkedIn, Adriana Monteiro ADV. Aí o pessoal me acha lá, eu costumo publicar artigos que eu escrevo, ou compartilhar assuntos da área que eu atuo atualmente, né? Que é a área de privacidade. Mas se quiserem se conectar, fiquem à disposição. Eu adoro novas conexões também, conhecer materiais novos de pessoas novas. Muito bom, doutora. Você, Marco. Muito bem, então também através do LinkedIn, estou à disposição lá, Marco Lacerda, e fico à disposição também para novas trocas e contem comigo. Muito bom. Muito obrigada pela participação especial de vocês nesse episódio. Eu estou muito, muito, muito feliz. E é uma data muito especial que a gente está fazendo essa gravação. Quando ela for ao ar, vai ser muito legal que a gente conseguiu, né, deixar no tempo e no espaço essa troca tão importante. Quero agradecer por tudo, por sempre, por hoje, pela nossa gravação, enfim. Manu e Luciana, que está aí nos bastidores. Estou aqui nos bastidores, doutora. Eu agradeço o convite, foi muito legal o papo, eu espero que os ouvintes tenham gostado. E até a próxima, já estou me convidando, porque assim, eu sou uma pessoa super curiosa, eu falo de um monte de assunto, então de repente vocês falam, olha, vamos falar disso, me chama aí, quem sabe eu entendo um pouquinho, posso contribuir. Mas eu estou muito feliz mesmo e honrada de estar nesse bate-papo com vocês, com o Marco, foi muito bacana, obrigada. Maravilhoso. Muito bem. Aliás, essa é a maior qualidade que uma pessoa pode ter, né, doutora? Que é a curiosidade, né? Eu sou curiosa. Eu também quero agradecer a Manu e a Lu, parceiras aí de longas datas, de muitas experiências, muitas tramas. É o nosso código interno, né, Manu? Muitas tramas que tramamos muito. Então, e aí a gente tem pessoas que fazem parte dessa trama, como a Fabi, que está aniversariando hoje, o Peterson, então pessoas do coração. E fico muito feliz e grato pela oportunidade. Lu, parabéns novamente e tenho certeza que coisas boas virão. Estão vindo e virão para todos nós. É isso. Com certeza. Obrigada. Obrigada, gente.
Como eu ensino, parafraseando a doutora Adriana, como eu aprendo, uma temporada de podcasts Lantry que quer saber como essas pessoas ensinam coisas e transformam cada interação em uma experiência poderosa de aprendizado para a vida. Esse foi mais um episódio especial da nossa temporada podcast Lantry. Curta e acompanhe os nossos próximos episódios. Para toda a nossa comunidade de ouvintes, muito obrigada pelo prestígio da atenção de vocês e pelo carinho de sempre. Acompanhe a gente nas nossas redes. Até mais.